890. Ituano Futebol Clube. Fundado em maio de 1947, fixou sua permanência na cidade de Itu. 69 anos de história. Representado pelo Galo Rubro-Negro. É bicampeão paulista. Além dos 2 títulos estaduais, o Galo de Itu chegou a ser campeão da Série C do Brasileirão em 2003. Teve jogadores conhecidos como os volantes Amaral e Pierre, além do meio-campista Juninho Paulista. Galo rubro-negro altaneiro, forte, valente e audaz. És um gigante guerreiro. Ituano, você é demais. Quem diria que um simples quadro humorístico definiria toda uma cidade? O famoso comediante local Simplício começou a direcionar os rumos de Itu na Rede Globo em 1967, onde fazia um personagem que divulgava Itu como a cidade onde tudo é grande. A fama pegou, o povo aderiu e até hoje a cidade é conhecida por ter em tudo um tamanho exagerado. Obviamente, o clube não poderia ser diferente. Em 20 de maio de 1947, funcionários da Estrada de Ferro Sorocabana, em Itu, fundaram a Associação Atlética Sorocabana, que disputou os campeonatos paulistas da terceira divisão, de 55 a 59, e ainda vestiam vermelho e azul. Em 66, o clube mudou o nome para Ferroviário Atlético Ituano, devido à estatização das ferrovias. Na década de 80, passou a utilizar rubro-negro do extinto Clube Atlético Ituano. Depois de 8 anos disputando a segunda divisão estadual, venceu a Ponte Preta na final de 89, finalmente subindo à elite paulista. Com o novo acesso veio a última mudança de nome. Em 1990 surgia o Ituano Futebol Clube. Com a mudança de nome e mudança de ares, os anos 90 prometiam. Pela primeira vez, as grandes equipes do estado visitariam Itu e logo no primeiro ano, na primeira divisão, terminou num excelente 5º lugar. Em 92, o clube revelou o maior jogador de sua história, ironia do destino. Na exagerada Itu, o pequenino Juninho se mostrou. Meio-campista, no ano seguinte, já despertou o interesse dos grandes, se transferindo ao São Paulo. Coincidência ou não, na mesma temporada da transação, a equipe de Itu foi rebaixada para a Série A2. Só retornou em 97, mas caiu novamente em 99. Time muito instável e falido, que começou a se recuperar quando administrado pelo empresário Oliveira Júnior. Assim, em 2001, reconquistou o seu lugar na primeira divisão. E logo em 2002, conseguiu seu maior feito na história. Sem a participação dos grandes que disputavam o torneio Rio-São Paulo, conquistou o Campeonato Paulista. Mantendo o padrão vitorioso, em 2003 venceu o torneio Mauro Ramos, a atual Copa Paulista, além do Brasileirão da Série C. Em 2004, quase alcançou a elite nacional, terminando o campeonato em 6º lugar, à beira da glória e do abismo. Não conseguindo o acesso, o time começou a dar prejuízo e em 2006 o empresário deixou de investir no Galo de Itu, que desabou e regrediu à estaca zero. Galo rubro-negro altaneiro, forte, valente e audaz. És um gigante guerreiro, Ituano você é demais. Vencedor, sempre em frente, não há ninguém como tu. Forte, valente, audaz, gigante e guerreiro. Todas as denominações de um clube que conquistou o estado e agora vivia na penumbra. Todas as denominações que se tornavam inatingíveis para o torcedor. Tanto que o estádio Novelli Júnior, construído ainda na fundação do clube para 15 mil pessoas, não atraía mais ninguém. Eis que surge a figura do maior ídolo do clube. Juninho Paulista assume o clube em 2009. Promove uma mudança de rumos no Galo, reforma e moderniza o Novelli Júnior e, aos poucos, retoma a confiança. Isso requer uma estabilização financeira, portanto, o time sofreu para se manter na elite do Paulistão durante 4 anos, à beira do rebaixamento. Agora, 2014 foi diferente.
12 anos depois da conquista estadual, o Raio caiu novamente no mesmo lugar. Comandado pelo ex-jogador Doriva, o Ituano eliminou o Corinthians na fase de grupos. Nas quartas foi a Ribeirão Preto eliminar o Botafogo nos pênaltis. Na semi veio a um Pacaembu lotado passar por cima do Palmeiras. E na final, 2 jogos emocionantes contra o Santos, vitória nos pênaltis e bicampeonato paulista garantido. Em 2015, ficou com o vice-campeonato da Copa Paulista e em 2016, por um jogo, não conseguiu se classificar à Série C Nacional. Eliminação nas quartas para o CSA de Alagoas. Falamos tanto no nome de Juninho Paulista, falemos então com o próprio. O gestor do Ituano primeiramente destaca alguns pontos interessantes e peculiares do torcedor do Galo de Itu. Na minha época, como jogador, iam bastantes torcedores ao estádio. Depois, quando eu cheguei em 2009 para administrar o clube, eu senti uma certa frieza, uma certa distância da cidade com o clube. Não sei se houve problemas em gestões anteriores, mas eu senti um desligamento. E aí a gente está tentando resgatar isso. Quando eu cheguei, a média de torcedores era de 100 torcedores. Hoje aumentou para 1.300, né, 1.400. Mas ainda eu enxergo que não é o suficiente. Eu acho que tu tem potencial para aumentar ainda mais essa média. Então, no programa de sócio-torcedor agora, começou isso ano passado, a gente também está conectando os comerciantes da cidade, dando benefícios aí aos torcedores também. Isso ajuda, isso conecta. A gente está tentando, através do trabalho também nas escolas, mostrar, né, que a importância de você apoiar o clube da sua cidade, né, primeiramente, e depois torcer para um dos 4 grandes aqui de São Paulo. Juninho assumiu a gestão do Ituano Futebol Clube em 2009, apenas 3 jogadores no profissional, divisões de base inexistentes, equipe sem fornecedora de material esportivo, sem patrocínio e, consequentemente, sem dinheiro. 7 anos e meio depois, a situação vivida é completamente diferente. O gestor agora descreve o que teve de fazer para evoluir o Ituano. Uma coisa que me assusta é quando eu joguei no Ituano, coisas de 20 anos atrás, contando de 2009, da minha chegada, o Ituano era o mesmo, ou até pior em relação à estrutura, né? Não tinha condições de trabalho nenhuma, né? Então a gente construiu praticamente tudo do zero. Eu sempre disse, né, na minha chegada, que o trabalho iria ser a médio a longo prazo. Até se conquista resultados a curto prazo, mas eles não perduram. Você tem que ter uma boa condição de trabalho e trabalhar em cima de estrutura. O Ituano nunca teve um centro de treinamento, nunca teve instalações adequadas para uma boa prática de futebol. As categorias de base, eu acho que era mais por uma obrigação do que realmente para revelar talentos. Então nós fomos mudando toda essa mentalidade, né? Demorou um pouco, eu pensei que também iria conseguir toda essa estrutura com um pouco mais de rapidez, mas na prática eu vi que o futebol não é tão fácil assim. Percebeu que o futebol não é tão simples assim. Juninho sofreu bastante, mas agora colhe os frutos do planejamento. O gestor, então, revela uma situação interessante vivida pelo clube atualmente. Hoje eu diria que o Ituano já seria uma equipe de Série B. Hoje a gente não precisaria mexer em nada para disputar uma Série B nacional. No começo, não só por se preocupar com o resultado desportivo, mas sim com a estrutura, nós passamos aí um pouco de sufoco na parte desportiva. Então nós tivemos 3 anos seguidos aí nos livrando do rebaixamento na última rodada. Mas nos seguintes anos aí a gente teve a conquista do Paulista. E aí nos anos seguintes a gente agora entra em campeonatos realmente para lutar na parte de cima da tabela.